Como que você tá? Você tá bem hoje? Bem, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Não, tá, claro. Cara, me diz uma coisa. Você me falou dos gato preto, né? Sim. Por que o gato preto, eles possuem toda esse misticismo, né? Vamos dizer assim, em volta deles. Por quê? Então, é assim. O gato preto, criaram assim em volta deles que você falou, um misticismo. Então, endemoniar é uma coisa que os religiosos também aplicam muito, entende? Sim, Porque assim, tudo que é preto é escuridão, quem usa roupa preta é do mal, quem não gosta do branco não é da luz. Então, o gato preto é da treva, né? Pô, mas é a criatura mais divina que tem, e de todos os gatos, o que tem mais poder porque eles são seres iluminados, são seres iluminados mesmo, são anjos em forma de animais na Terra, os pretos são os mais fortes. São sim. aqueles, são aqueles que limpam e espantam qualquer tipo de espírito maligno. Tanto é que é usado para ritual, como sacrifício. Ah, é verdade. Eu não tinha percebido isso. É verdade, né, mano? Isso daí eu não tinha me tocado. Eu não tinha me tocado nisso. Se ele fosse, se o gato preto fosse esse mal todo, por que, que quem faz o mal iria usar um gato preto para fazer ritual? Sacrificar algo que faz mal. Então ele tem que sacrificar o que é puro, certo? Sim. E quanto Uhum. mais novinhos, essa época do ano é uma época em que todos nós protetores, tomamos muito cuidado para não doar os gatos pretos para qualquer pessoa. E é a época em que mais se procuram na quaresma, gato preto e gato todo branco. Ah, e, e, você, e você tem muito gato preto aí no abrigo? Olha, por coincidência, eu tô com uma ninhada que tem pelo menos 3 pretos e 2 escamas. Escamas, ela é preta com marrom, sabe? Uma ninhada de órfãos, né, que vieram Pô, pra mim. cara, e aliás, me diz uma coisa, como que é manter um abrigo por muito tempo? Como que é? Deve ser uma coisa muito complicada, mano. Eu imagino quão complicado deve ser. Então, manter o abrigo, a complicação maior de se manter o abrigo é monetária, porque assim, eu tenho bebês. Então, chega para mim uma ninhada com bebezinhos recém-nascidos. Eles precisam de um cuidado todo especial. E eles precisam de um leite especial, que é um leite para gato, um leite em pó, Uhum. que custa muito caro. Para você ter uma ideia, 400 gramas, custa em 150 a 170 reais. Meu Deus do céu, mas por que é tão caro? Porque, assim, é uma coisa que se usa muito e tudo que tem. Quem ama animal não se importa com o preço para salvar as vidas. Então, o comércio já usa disso como fator para nos pegar. Tipo, a ração mais cara, a melhor ração é a mais cara. Né? Tudo Sim, que tem mais qualidade é mais caro. Então, manter o abrigo, eu preciso manter esses animais com qualidade. Então, é caro. É caro, mas eu falo assim, olha, não sei se meu filho te contou, eu não tenho problema nenhum em contar, mas o abrigo, ele está numa casa de ocupação. ah, ele não tinha me contado isso, cara. Mas, pô, da E hora, assim, realmente. eu estava sofrendo uma ordem de despejo com 15, Sim. com 17 animais. Eu não tinha para onde ir. Ninguém aluga casa para quem tem animal ou criança pequena. Entende? Sim. Já é difícil conseguir alugar uma casa quem tem animal ou criança pequena. Imagina 15 animais. Sim. Mas você foi muito foda, mano. E pra você, tipo assim, você não desfez dos animais pra poder. Jamais, Isso, jamais, isso daí, jamais. isso daí é um ato muito bonito, cara. Não, eu Isso daí, falei que para onde, se tivesse que ir para a rua, eu iria com eles, mas ninguém. Porque assim, eu tenho meu pai, tenho minha mãe, tenho minha irmã, eu teria, tenho o Guilherme, tenho o Gustavo, tenho minha filha, eu poderia ir para casa de qualquer um deles. Mas e os meus animais? E os meus animais? Eu jamais abandonaria eles, de jeito nenhum. Ah, mas a gente consegue doação. Imagina! Doar esses 15 que eu falo são os perpétuos. São aqueles que estão comigo há mais de 10 anos.
como que eu me desligo e como que eles se desligam de mim. Eles são meus filhos e eu sou a mãe deles. Sim, Não sim, dá, né? sim. Agora, já os que ficam na maternidade, que aqui dentro eu tenho uma maternidade berçário. E os da maternidade, eu já tenho esse sentimento de que eles estão aqui de passagem. É temporário, Sim. entende? Mas aconteceu com a Nega, que é uma das gatas que veio para cá, que ela iria para adoção. Mas eu não consegui, porque assim, o olhar dela me cativou de tal maneira que eu falei, quem tem 15 tem 14. Né? Quem tem 13 tem 14. Então vai ficar comigo, entende? Você não pretende botar para adoção nenhum dos seus bichos? Nenhum dos seus animais? Os meus não. Os que são meus, não. Os que estão para adoção são os que vêm no lar temporário, que vêm para a maternidade. Então, lá dentro na maternidade agora eu tenho 2 gatas, uma supostamente prenha, que segunda-feira a gente vai fazer um ultrassom para ver se ela tiver prenha, ela volta para o abrigo. E se ela não tiver prenha, ela vai ser castrada, ela fica no resguardo e ela vai ser devolvida para a colônia da onde a gente pegou ela. O que é colônia? Colônia são terrenos onde tem muitos gatos. Tipo, um estacionamento, a gente denomina como colônia. E aí tem os protetores da colônia. O que o protetor faz? Ele leva comida, ele leva a água, né? Leva ração, leva água e captura para castração de machos e fêmeas, para que a colônia vá diminuindo. Porque se a gente não fizer esse trabalho de castração, só vai aumentando. Então, a gente precisa disso. Aí, na colônia X, vou falar o nome de uma das nossas protetoras. Vamos supor, ela não tem colônia, mas a Carla. A Carla tem uma colônia que ela toma conta. Aí aparece uma gatinha prenha lá. Ela entra em contato comigo e fala, olha, tô com uma gatinha prenha e a gente precisa abrigar ela. Ela vem para a maternidade. Aqui ela é tratada com ração de filhote, porque gata prenha tem que comer ração de filhote. Ela é tratada com ração de filhote, água, suplemento vitamínico, eu falo, é desparasitada. O que é? Tirar as pulgas. Eu não posso pôr veneno, porque ela tá com os bebezinhos, pode acontecer um aborto, então tem que limpar a gatinha, tirar as pulguinhas dela e fazer a manutenção, sempre limpando até acabar com as pulgas. Então ela vem, fica aqui. Os gatinhos nascem, ficam mamando o tempinho deles. Quando eles vão crescendo, a gente já começa fazendo as lives, postando no Instagram, postando nos grupos, os gatinhos que nasceram. E aí vão aparecendo os tutores. Aí a gente faz toda uma entrevista para ver se é apartamento, se é telado, se a casa tem muro alto, qual é o risco desse animal ter acesso à rua, sabe? Então, a gente é chata. Não, mas... Protetora é chata. É chata. Cara, a gente tira esse animalzinho do risco para entregar para o risco de novo. Não, tem que ser chato, mano. Tem que ser, não tem outra opção. E, aliás, antes de eu te fazer a pergunta que eu vou te fazer, o Israel ele tinha perguntado ali, né? Se você recebe muitos animais que foram abandonados. Sim, todos esses animais que vêm para cá, por exemplo, as gatas, eu tô com uma gata que a gente deu o nome dela de Tainá. A gente sabe que ela é um animal fruto de abandono porque ela é muito dócil. As gatas que já nascem na rua, elas são ariscas, então ela não permite que a gente pegue, que faça carinho. A Tainá, ela é um poço de carinho, é uma gata linda, mansa, 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 e que deu cria num telhado. Se descobriu o quê? Os proprietários mudaram, os tutores mudaram de casa e abandonaram a gata. Então isso acontece muito, muito. A maioria dos abandonos a pessoa muda e não leva embora os animais. A gente tá numa luta aqui com um gato que tá dentro de um apartamento aqui em Itupeva e os tutores foram embora e largaram o gato dentro do apartamento, sem água e sem comida. E aí a gente tem uma protetora que tá indo lá levar água, levar comida. Esse gato vai precisar de um LT, que é um lar temporário, pra gente fortalecer ele, para ele poder ir para a castração, porque a gente já tem uma pessoa que quer adotar ele. Mas para ela receber ele, ela quer ele castrado. Aí a gente faz todo esse trabalho. E detalhe, não tem ONG, não tem patrocínio, é entre nós, sabe? É entre nós. É vaquinha, é uma que tem um poder aquisitivo um pouquinho maior, vai lá e paga. Coisa assim, é corrente mesmo,
sabe? É corrente mesmo. Isso que, E só assim que eu tenho feito. isso que eu ia te perguntar, como que você faz para receber financiamento, tá ligado? Não tem isso? Não, não Tem tem. essa? Não, não tem. Não tem nada? Então, a gente, agora que a gente vai começar, eu e o Gustavo esteve aqui esse final de semana, esses dias, 15 dias, meu filho ficou comigo, e não sei se você notou que eu mudei a logo do abrigo, era uma marronzinha, agora é essa, e ele repaginou tudo, então a gente vai abrir um novo Instagram, tá? Cancelar o outro, vai abrir esse novo Instagram que está explicando direitinho o que é o abrigo, e dentro que é o berçário e maternidade, e dentro dele a gente começar a correr atrás de patrocínio, financiamento, né? Porque quanto mais a ideia é comprar esse imóvel. Eu não ocupei esse imóvel porque eu quero o teu marido dono, não. Foi o que Deus me proporcionou no momento em que eu precisava, foi a porta que ele abriu, eu vejo isso. Era um lugar que estava ocupado por bandidos. Era uma casa abandonada, tinha as portas arrebentadas, sabe? Risco de virar, se tornar um cativeiro, sabe? Um lugar perigoso para a sociedade. Tanto é que no dia em que eu entrei aqui, chamaram a polícia para mim. Caralho, mano, mas você tá fazendo algo realmente foda, tá ligado? Você pegou um lugar que era... Foi o que o policial falou. Quando ele entrou aqui, ele falou, não, nós fomos chamados porque foi dito que há uma invasão. Eu falei, eu entendo de lei. Eu amo estudar lei. Né? Eu amo estudar, saber os artigos, tudo direitinho. Eu cheguei para ele e falei, olha, não é uma invasão. Invasão é quando alguém mora no imóvel ou tem um imóvel fechado, mas vem visitar de vez em quando e aí a pessoa vem e invade. Falei, por favor, entra. Ele entrou, ele viu que não tinha fogão, não tinha geladeira, tinha merda para todo lado, sujeira, colchão com sangue, sabe? Tudo sujo. E ele viu que se tratava de um lugar abandonado e sim uma ocupação. E aí eu expliquei para ele, olha, eu estou ocupando esse lugar porque eu estou nessa situação, eu tenho os animais e tal. Ele falou, moça, ele falou, senhora, a senhora está dentro dos seus direitos. Ele falou para mim. Se a senhora acha, mas não tem água aqui, não tem energia aqui, não tem. Até hoje não tem 6 meses. Eu louvo a Deus quando chove, porque eu encho a piscina de 1.000 litros de água da chuva, coloco o cloro de piscina lá dentro para tratar essa água, e a água que eu lavo o quintal, lavo a roupinha dos animais, porque os meus animais têm que estar sempre, as caminhas têm que ser trocadas diariamente, os paninhos têm que ser limpos, tudo arrumadinho. Então, dá trabalho? Dá trabalho. Aí tem uma outra vizinha que me empresta água, ela joga a mangueira para cá e eu consigo encher a caixa d'água, entendeu? Aí a energia aqui é fotocélula, é solar. É solar, placa solar. Fui comprando uma, comprando outra e joguei. É off-grid, entende? Sim, pô, mas que legal, mano. Ou a gente vai no recurso, ou a gente faz o recurso. Cara, isso daí é da hora, porque eu ia te perguntar exatamente isso. Como que tá pra você na situação de tá muito calor, tá ligado? Como que tá? Mas você se aproveita disso, né? Com energia solar. Então pra você tá ótimo. E aqui, olha que da hora. Esse aqui, acho que você já viu, né? Ele até apagou. É uma luminária que tem um ventiladorzinho. Ah, não. Eu tenho um ring light, né? Só que essa tem um ventilador. Ah, que legal. Ela tem um ventilador. Então, o que eu fiz? Eu adaptei ela para mim usar aqui e uso para os meus animais também. Então, lá na salinha deles tem uma dessa que deixa fresquinho, entendeu? Porque, assim, eu posso passar calor, mas os meus bichinhos não podem passar calor. Eu posso, se eu tô com calor, eu vou lá, tomo um banho frio, já me refresco, mas e eles? Entendeu? Sim. Então, o cuidado todo é esse, entendeu? É tudo isso com eles. Sim. Cara, eu acredito que tem muita gente que se pergunta por que você não vai na casa, por exemplo, por que você não vai morar com seus filhos e tal, né? Mas acontece que, pô, tem uns gatos, né? Tem os gatos. Não só os meus filhos sabem dessa minha, eu falo assim, é uma paixão louca, porque assim, é uma dívida que eu tenho para com os gatos. Porque eu falo assim, que se eu estou viva hoje, é porque eu sempre tive a proteção deles comigo. Sempre. 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 Eu tenho uma gatinha que está deitadinha aqui do lado, a Luna. Essa gatinha, eu resgatei ela em 2018. Essa gata, ela
ela veio do meio. Eu entrei numa avenida, parei ônibus, parei tudo, porque eu vi aquela bolinha de pelo atravessando a avenida. Eu estava num evento de motoclube, eu sou motociclista, estava num evento de motoclube. Essa aqui é a bandeira do meu clube. Que da hora, E aí que da hora. eu tava no evento do motoclube, e quando eu vi aquele gatinho, eu tava lá parando o trânsito, assim, para pegar aquela bolinha de pelo. Miava feito uma coisa louca e ela tá aqui comigo, sabe? Dorme na minha cabeceira, fica sempre junto comigo. Eu não sei o que é solidão. Eu vivo solitude, que é diferente da solidão. Cara, Né? pô, mas isso daí é da hora. E, aliás, uma pergunta. Por que você decidiu dar uma repaginada no seu perfil? É só por conta de arranjar patrocinadores ou tem algum outro motivo? O Gustavo, meu filho, quando veio para cá agora passar as férias comigo, ele veio nessa intenção de me ajudar a dar um up no Instagram. Porque ele entende bem disso e eu sou meia leiga, né? Aí ele começou a ver, quem criou a minha página para mim foi minha filha, a Gabriele. Aí ele foi ver, daí ele falou, mãe, essa logo já existe, ela pegou de alguém, vamos mudar. Aí ele criou essa logo do Instagram, essa nova logo, e nela ele fez o detalhe de colocar lá a gata com os gatinhos, o gatinho tomando uma madeira, porque é o que o abrigo Vidas Importam faz hoje. Ele resgata gatas prenhas com bebezinhos e bebês em situação de abandono. Então ele deu a verdadeira face do que é o abrigo. E ele colocou o lilás, que é o fundo lilás, que é a minha cor, que, aliás, eu sou ativista contra a violência doméstica, né, na luta contra a violência doméstica. E o lilás é a cor que foi definida, o laço lilás, em agosto, é o combate à violência doméstica, né? Então, ele já colocou o lilás lá, que é a cor que eu carrego comigo, então ele já foi e falou, não, mãe, vamos dar a tua cara, e aí ele deu a minha cara pra mostrar. Muito bonito, cara. Parabéns, né? Ficou muito legal. E, cara, e aliás, você tinha me falado das 7 vidas dos gatos, né? É assim, eu vou te falar dentro da espiritualidade. Beleza. Que eu aprendi e que eu vi, os meus ancestrais me passaram em encontros que eu tive com a minha ancestralidade. Todo mundo fala que o gato tem 7 vidas. Não é que um gato, em uma vida aqui, ele tenha 7 chances de vida. Não. Os gatos, como eu te disse, são seres de luz. Eles têm uma missão para cumprir com nós humanos. A missão dos gatos é nos levar à evolução. Eles são caminho de evolução para nós. Então, eu e todos os protetores e as protetoras já estamos nesse caminho de evolução porque eles trabalham muito na gente. É levantar de madrugada para ir buscar um gato. A Carla, por exemplo, que passa a noite com a gatoeira armada, toda torta no carro, até conseguir pegar a gata e os filhotinhos. Então, é um trabalho que vem com a gente mesmo disso. Aí, as 7 vidas dos gatos é assim. Essa daqui é a pulga, tá vendo? A minha pulguinha. A pulga, ela tá comigo tem 1 ano. É uma gatinha que já tá castrada, tudo. Vamos supor, do nada, acontece alguma coisa e a pulga morre. Ela desencarna. Sim. Daqui 90 dias. Na verdade, é 60 dias, que é o tempo que leva a gestação de uma gata para nascer. Daqui 60 dias, ela vai reencarnar em outro gatinho para continuar a missão dela. E de algum jeito, ela vai encontrar um jeito de voltar para mim. Porque a missão dela é comigo. Então, o desencarne, ele acontece quando? Muitas vezes, quando o animal absorve muito, porque eles absorvem tudo que é energia negativa da gente. Quem tem gato, eu falo, olha, às vezes você chega em casa com dor na perna, uma dor, seu gato vem e deita bem em cima da sua perna. Você não tem noção de que naquele momento ele está puxando tudo aquilo para ele. Aí o que eles fazem? Eles precisam deitar no sol para transmutar aquela energia negativa e limpar com o sol. Eles são filtros. São os anjos que nos filtram. Um gato, quando não gosta de uma pessoa, não é da pessoa que ele não gosta, é do que ele está vendo que está acompanhando aquela pessoa. Dentro da espiritualidade. E nós vivemos num mundo onde a dimensão em que nós estamos agora, nesse momento, ela é cheia de espíritos. Os desencarnados que não aceitaram o desencarne e os que já
se entenderam como desencarnados estão aqui para seres de luz, de proteção, e aqueles que estão aqui para destruição. Então, mano, o gato é proteção. eu acredito nessas coisas de energia, só que eu não entendo muito bem como que funciona, mas eu acredito totalmente. Totalmente. Olha, Os gatos se você olhar, presta atenção, Egito. O que tinha em todas as pirâmides do Egito? têm hieroglifos. Gatos. Ah, tá. Sim. Por quê? Porque os faraós, eles eram cercados de gatos. Quando eles morriam, eles estavam construindo a pirâmide. Eles mandavam construir com buracos essas pirâmides, e lá dentro, junto com os faraós, eram colocados gatos deles. E esses buracos era para a entrada de ar e para que o gato entrasse e saísse. E para serem alimentados. Porque eles acreditavam na proteção contra espíritos ruins que poderiam ir lá para ocupar o corpo deles ou coisa assim. Era a forma de proteção dos egípcios, sempre foi os gatos. Inclusive, a Anubis era um gato, né? Sim, exatamente. Da hora, mano. Da hora. Oh, aliás, eu queria te perguntar uma coisa. Qual que é a parte mais difícil de se viver num abrigo? Olha, o mais difícil é quando chega algum animalzinho, que nem ano passado eu resgatei um gato de rua. Eu chamava ele de Zé da rua. E eu precisava de ajuda porque ele chegou sem o focinho. E eu precisava de ajuda para cuidar dele. Foi bem na época em que eu estava no despejo. Então eu estava com a casa toda desmontada. Eu não tinha noção de para onde eu iria. Mas o Zé morava no telhado daquela casa. Ele vinha e comia ali. E ele, durante um ano, esse gato, eu tratava dele, ele ia embora. Até que um dia ele veio no meu pé miando e eu notei que ele estava sem o focinho. Aí ele veio me pedir ajuda, né? Por quê? Porque ele estava com tumor. Ah, E aí foi um processo muito difícil, muito doloroso, porque assim, eu tinha duas opções: cuidar dele ou entregar ele para uma eutanásia. Eu sou totalmente contra a eutanásia, porque eu acredito que todo ser tem uma missão a cumprir, um tempo a cumprir. Eu não sou Deus para interromper o tempo de ninguém, e muito menos de um ser tão divino como um gato. E eu tinha uma missão com o Zé, e o Zé tinha uma missão comigo. Então foram 3 meses super dolorosos, em que eu isolei ele num quarto, eu tinha uma bacia com um pano com álcool, porque eu entrava lá com uma roupa, com máscara, com tudo, cuidava do Zé, daí eu tinha que me desinfetar todinha, já entrava no banho, tomava banho para não passar para os meus outros gatos, nenhum parasita que pudesse estar com o Zé. Então o mais difícil de um abrigo é quando você precisa resgatar um animal com FeLV, com FIV, que são doenças graves, né, que eles têm, e a gente precisa cuidar deles. Fora o preconceito das pessoas com um abrigo, sabe? cara, as pessoas têm muito preconceito com abrigo. Pô, cara, aqui dentro só entra quem eu permito, tá? É Sim. bem fechado, não tem como a pessoa entrar, o portão é todo fechado, a pessoa não consegue olhar de fora para dentro, não consegue ver nada aqui. Pois eu fizeram uma denúncia contra mim de maus tratos contra animais. Meu Deus, cara. Cara, e como que foi o seu sentimento quando isso aconteceu? De pena dessa pessoa, sabe? Porque só uma pessoa de coração muito amargo, sem amor, sem Deus, para inventar uma calúnia dessa, sabe? Porque isso é calúnia e difamação. E a pessoa é tão covarde que fez a denúncia anônima. Sim, as pessoas. Quando é denúncia anônima, normalmente é por filha da putice mesmo. Isso. Normalmente. E aí o que eu faço? Pô, eu sei quem é. As pessoas foram 3, porque assim, para que a ouvidoria ela tem que receber 3 denúncias, 3 protocolos para ela encaminhar a denúncia. Eu entendo e leio, é o que eu falei para você, eu sei como andam as coisas. E justamente nesse dia, eu estava em reunião em São Paulo, no dia que eles vieram aqui, eu não estava aqui. Eu estava numa reunião em São Paulo com o Ministério do Meio Ambiente para falar sobre o meio ambiente e a proteção animal. Uhum. Quando eu cheguei em casa, que vieram falar para mim, que eles vieram aqui, tudo. Eu, na segunda-feira, foi na sexta-feira de carnaval, que eles vieram dia 18, véspera de carnaval. Aí veio o carnaval, ele passou o carnaval, eu liguei no DPBEA, que é aqui de Itupeva, e tinha um papel que se eu não entrasse em contato, eles viriam aqui, seriam tomadas providências.
Pô, terror psicológico comigo não funciona, sabe? Eu já passei por isso faz tempo. Tudo que eu não tenho é medo de pressão psicológica, entende? Deixei passar o dia, liguei lá. Chegou quarta-feira, cinza, voltou a funcionar os órgãos públicos, liguei lá, falei, DPB, DPB. Falei, então, tô esperando vocês virem aqui visitar o abrigo, conhecer as minhas dependências, ver tudo direitinho. Do que se trata? Daí eu peguei, expliquei, ela falou, ah, sim, nós estivemos... Até hoje não vieram. Por que que eles não vieram? Sabe por que que eles não vieram? Porque todo mundo sabe aqui em Itupeva quem é a Índia, quem eu sou e qual é o meu trabalho, o que eu faço. E não teriam como tirar, né, mano? Os caras querem tirar mesmo. Não, se eles viessem aqui, eles iriam ter uma aula de bons cuidados. Exatamente. Então, exatamente. Daí não teria por que eles tirarem. O objetivo é isso, né? Ferrar mesmo. E, aliás, o Israel, ele falou aqui que ele viu sobre essa coisa de reencarnação no filme Quatro Vidas de um Cachorro. Cara, esse filme Quatro Vidas de Cachorro é muito problemático porque teve denúncia de maltrato no meio da gravação. Por isso que eu odeio quando a galera fala desse filme. Ô, Israel, esse filme que você falou aí, nos bastidores, teve denúncia de maus tratos. Se não me engano, o diretor ficou afogando o cachorro. E daí, esse filme teve até boicote. Eu sou contra qualquer desses negocinhos de cachorrinho pulando bonitinho, porque eles sofrem tortura, eles sofrem para aprender aquilo, entende? Eu fui adestradora de cavalos, eu fiz na minha juventude, eu fiz a doma passiva, que eu aprendi com um grande homem que a comunicação intelectual com o animal, você não precisa bater, você não precisa agredir para ter dele, ou que ele seja recíproco a você, né? E me revolta ver esses bichinhos que pulam para uma... Gente, não. Eles aprendem com carinho, com atenção, mas eu duvido que aqueles animaizinhos lá são atores para interpretar, então não. Eu não assisto, nem dou muito ibope para esses tipos de... Ele tenta contar uma história, mas para isso ele maltrata animal, entende? Então... Eu concordo. Aliás, eu estava vendo um vídeo seu onde tem um cachorro, né, com vocês. Você tem cachorro também? Eu tenho só 3 cães. Os 3 cães já são nossos, já é meu. Eu morava numa chácara, antes de me separar, eu morava numa chácara em Várzea Paulista. Tinha 1.600 metros. E era um santuário. E lá eu tinha gatos, muitos gatos. Tinha os cachorros, tinha ganso, tinha galinha, tinha coelho, tinha carneiro. O pessoal ia abandonando e eu ia acolhendo, sabe? Então parecia um zoológico. Eu tinha aves, um viveiro de 7 metros, com 5 de altura, com arara dentro, papagaio que vinha de maus tratos. A guarda municipal recebia animal amputado, levava para mim. Então era um santuário. Então eu cuidava dos animais dessa chácara, né? E esses 3 cachorros que eu tenho aqui, eles vieram de maus tratos. Que eu tenho a Stacy, né? E a gente descobriu recentemente que ela é portadora da sarna negra, que é uma doença gravíssima ela não transmite de um cão para o outro, é problema de imunidade dela. E a baixa imunidade dela, uma picada de pulga, desencadeia uma coceira no corpo todinho dela, e aí ela precisa de um tratamento todo especial. Eu tenho um cão que é autista, que é o Anthony. O Anthony, ele teve parvovirose, ele descadeirou totalmente, falaram que ele não ia sobreviver, que era para fazer eutanásia, e eu cuidei dele com ervas, cuidei dele com a medicina da natureza, né, a medicina da floresta, e ele é um touro de um cachorrão enorme, que é a coisa mais linda. Ele é incrível, Se ele for para a rua e ele encontrar uma pessoa autista, ele começa a uivar. Outro dia aconteceu isso. Ele encontrou, porque eu moro perto da PAI, e ele encontrou um rapaz autista. Aí eu falei para ele, calma, é que ele é autista. Daí o rapaz falou, eu também sou. Aí, legal. Eu entendi, foi muito louco. Eu tô fazendo exame agora para saber se eu tenho autismo. Tô fazendo agora. Eu vou pegar o resultado na semana que vem. O autismo, cara, eu falo que assim como o Down, é um grau de elevação muito maior do que... Não é uma deficiência, é uma eficiência a mais.
que as pessoas têm, entende? É uma eficiência. E como que dá para saber se algum animal tem autismo? Então, o Tony, ele passou por um exame com um amigo meu, Franklin, que ele é veterinário. E por que ele começou, ele se interessou em estudar o Tony? Sabe escada de pedreiro? Sei. Escada de eletricista. Eu tenho Sim. uma escada dessa. E um dia eu tava mexendo nas coisas aqui, porque eu mesmo faço, sou marido de aluguel, então eu que conserto, eu que arrumo, eu que faço as coisas, né? Aí, Autismo. tudo. Aí eu deixei a escada. Daqui a pouco uma pessoa me liga e fala assim, onde você tá? Eu falei assim, tô no mercado. Eu falei, por quê? Ela falou assim, seu cachorro tá andando no telhado. Oxi. Como assim tá no telhado? Quando eu fui ver, ele subiu pela escada. E isso só um QI muito alto, não é qualquer cachorro para subir a escada assim, ele subiu degrau por degrau lá em cima. E para tirar esse cachorro lá de cima? Pô, deve ter sido muito complicado. Eu perdi um lençol, porque eu tive que amarrar um lençol nele, tudo direitinho, descendo a corda com o lençol lá de cima para ele conseguir chegar. Peguei o colchão, joguei o colchão da cama no chão, porque se ele caísse, pelo menos ele caía no colchão, sabe? Tudo essas coisas assim, sozinha. Era eu, ele, sozinha não, eu, ele e a espiritualidade. Mas consegui descer ele de lá de cima. E aí esse meu amigo, ele fez uns exames de laboratório, exame de sangue, tudo. Fez uns testes com ele e viu que ele é muito inteligente. E é aquilo que eu te falei, é uma eficiência além. Ele é assim, é o cara. É o cão que foge, que apronta, que, sabe? E ele é muito inteligente. Muito inteligente. E eu tenho um outro que é o Snoopy, que é um anão. É um cão anão. Ele não é um cão que nasceu, que é da raça baixinha. Não, ele é anão. As patinhas dele é curta e torta. Que da hora. Legal, fofinho. Legal. É, ele é tortinho, tem gente de garrinchinha até, porque as patinhas dele é pra dentro, pra fora, assim. Então aqui é tudo especial. Tudo especial. Pô, que legal. O Israel, ele perguntou se você já recebeu algum animal que ele já veio velhinho. Olha, velho não. Velho nunca recebi. Eu tive o meu, o Tigrão, ele partiu no dia 16 de outubro de 2023. E ele chegou na minha vida, até assim, eu falei pro Guilherme e pro Gustavo, eu vou fazer um pôster dele para pôr aqui no abrigo, porque ele é o nosso ancião, ele é o nosso guardião, e o Tigrão, ele partiu com 18 anos. Caralho, mano. Ele já estava bem velhinho, sabe? Eu carrego as cinzas dele dentro de uma almofada que fica do meu lado na minha cama. Eu fiz para os meus filhos um amuleto com as cinzas do Tigrão, porque ele foi cremado. Eu não tive coragem de me distanciar. Eu precisava de um contato, sentir ele perto de mim, não só saber que porque ele já estava muito velhinho. E por ele ter 18 anos, eu acredito que foi a última vida dele, das 7 que ele passou por mim. Eu acredito que foi a última vida dele comigo, com o Guilherme, com o Gustavo. E ele precisava desencarnar porque a família se desfez. Quando eu me separei, o pai foi para longe, porque uma coisa eu não vou tirar do meu ex-marido, o mérito que ele tinha, do amor que ele tinha pelos animais. Eu entendo como que é essa parada de separação. Do meu ex-marido, né? Do meu ex-marido. O amor que ele tinha pelos animais. Tanto é que quando ele vinha pra cá, ele me pedia se ele podia ver o Tigrão. Meu filho pegava e levava lá fora pra ele ver o gato, tudo, porque ele sentiu. E quando o Tigrão partiu, foi uma dor tremenda para nós 5. Então, cada um tem um amuleto com um pouquinho das cinzas do Tigrão, que é para ele estar sempre com a gente, né? Então, animal velho eu nunca recebi, mas eu perdi o meu ancião, né? Então, mas assim, que hoje o abrigo, ele só acolhe especificamente gatas prenhas e bebês, gatas prenhas, gatas com ninhada e bebezinhos órfãos, porque assim, eu tive que fechar o que acontece? Ninguém quer gata com filhote. Ninguém quer gata prenha. Sim. Entende? É mais fácil você cuidar de um animal do que de 5. Uma gata é mais 4 filhotes. Né? Então, para mim, eu tive que... Eu falei, não, eu vou fazer aquilo que ninguém quer. É igual vítima de violência doméstica. Ninguém quer acolher uma mulher vítima de violência doméstica na casa dela porque tem medo. Aqui eu acolho. Se precisar, eu tenho um quarto que chama quarto de resgate para mulheres. Entende? Então, eu tenho. Por isso, abrigo, vidas importam. Todas as vidas importam.
E aí eu Pô, abri para gatas, entendeu? Aqui isso é legal. só tem dois Isso é legal. formatos aqui. Essa Pô, tudo fêmea. legal, mano. E, inclusive eu vi, acho que uma foto ou um vídeo onde estavam umas crianças, né? Cuidando dos. Eles são os ajudantes? Não, as crianças é assim. Eu tenho uma garagem, um espaço da garagem. Aqui no bairro é uma rua sem saída. E as crianças ficavam brincando na rua, na quadra, tem uma quadra aqui perto. Eu ganhei umas latas de tinta e eu resolvi pintar uma amarelinha, um caracol, umas coisas aqui na rua para as crianças brincarem. E resolvi abrir o espaço da garagem, que é o espaço Kids do Abrigo Vidas Importam, para essas crianças. Então as crianças, elas vêm para cá, elas vêm aqui dentro, têm contato com os filhotinhos para conhecer. Por quê? Se eu trabalhar a consciência das crianças, né, no não maltratar os animais, o respeito à vida dos animais, o respeito à natureza, eu trabalho nos pequenos, eu garanto um futuro de menos crueldade para os animais, de menos destruição da natureza. Então eles vão comigo, a gente vai pegar terra, a gente planta para eles verem a sementinha crescendo, entendendo a evolução. Outro dia o menininho chegou para mim e falou assim, tia, com uma florzinha para mim. Ele falou assim, tia, eu te trouxe uma flor. Eu falei, ah, obrigada, mas você pediu licença para a mãe dessa florzinha para tirar ela para a árvore? Eu falei, peça licença sempre que você for colher uma florzinha. Peça e agradeça por ela ter dado aquela flor para você. Aí agora ele me encontra e falou assim, eu já falei para minha mãe, já falei para todo mundo, quando vai colher tem que agradecer e tem que pedir licença. Então vai trabalhando na consciência da criança. Então o Espaço Kids é voltado a isso, trabalhar as crianças. Pô, que legal, pelo menos é melhor do que a escola faz. Que a escola... Aqui eles aprendem a valorizar a vida, a respeitar o próximo, né? Pô, Que é... não. E uma das passagens da Bíblia diz que Jesus ensinava às crianças o amor e o respeito aos animais. Que esse era um cuidado de Jesus com as crianças. E esse é um cuidado que é uma extensão do que Jesus fazia, que eu procuro fazer aqui na Terra. Não, é legal, cara. Cara, e uma pergunta, a gente sabe que há muito maltrato com gatas, né? Pô, demais. E eu acho bizarro como tem mais maltrato com gato do que com cachorro, né? Mas por que a galera odeia gato? Por quê? Por causa da força da espiritualidade do gato, entende? A força da espiritualidade do gato. Então, a pessoa que é do mal, ela vai querer destruir o que é da luz. E os gatos são seres encantados. Eles são maravilhosos. Eles são, muito, muito fortes em todos os sentidos com a gente. Então, por isso que os gatos sofrem muito envenenamento, né? Eu já salvei muitos animais em envenenamento. Né? Então, é muita crueldade que fazem com os animais. Inclusive, teve, né? A gente até te mandei o artigo de um psicólogo que adotava animais para torturar. Cara, isso Sabe? É demais. É demais. Ontem eu vi a reportagem de uma mulher que ela foi presa porque ela estava fazendo zoofilia com uma gata. Ela tinha o policial, o cara foi prender ela, ela tinha um aparelho que ela enviava na gata e filmava. Você entende? É muita crueldade. É muita crueldade. Mano, e inclusive a galera aqui te mandou uns depoimentos aqui, ó. A Olivia é apaixonada pela Vitória. Ela já participou da garagem e eu sou muito grata por tudo que você já fez por nós. Uma mulher guerreira e com um coração gigante. E aqui a Tainá deveria ter um apoio financeiro para que o trabalho dela tivesse continuidade com o berçário e as adoções dos bebês. Mas para isso ela precisa de divulgação. Né? Por isso que a gente está criando a página. A Olivia é a filha de uma vizinha da casa que eu morava lá em cima, da casa onde eu sofri a ordem, tudo. E quando me cortaram a luz, tudo, foi essa vizinha que jogou a extensão pro lado de lá, sabe? Para que eu não ficasse sem energia. Me cediam água também, porque esse negócio de água de luz já vinha de lá de cima, tudo. E eu falo assim, gente, mais do que isso não tem. São pessoas que fazem parte da minha vida e vão fazer para sempre. Deus coloca as pessoas, que nem a Adriana, né? A Olivia. Eu vi a Olivia nascer. Quando a Adriana mudou para lá, depois descobriu a gravidez da Olivia. E então eu vi a Olivia nascer. E eu falo assim, são pessoas que Deus coloca no nosso caminho, né? Pô, Deus mano, que trabalha. Que da hora, mano, que da hora. Você pretende abrir
mais o abrigo para as outras pessoas verem ou você tem medo disso? Não, não. Porque abrir é tipo, sei lá, é muito. Deve ser muito estranho, né, mano? Acho melhor não fazer isso. Porque. Não, na verdade, o que eu quero é comprar esse imóvel todo, porque ele tem uma extensão, e nessa Sim, extensão que ele tem, eu preciso, mais que nunca, a gente precisa de um lar para gatas adultas, que não conseguem lar. Adulto é muito difícil. Essas gatas que vêm para nós, para serem, para a gente cuidar, a gente castra e põe para adoção, elas não encontram. Ninguém quer adotar gato adulto, todo mundo quer filhotinho. Então, se eu tiver aqui um espaço onde eu possa continuar com elas e cuidar delas, que nem a Preta deu uma super sorte. Se eu pudesse ficar com a Tainá, que é essa gatinha que está lá comigo, que a gente adotou, que a Isabel trouxe para cá, eu ficaria, mas eu não posso. E eu luto contra mim mesmo para não poder, para não me apaixonar, para não ficar, sabe? E quando na verdade eu queria subir não sei quantos andares e ter aqui espaço para todos eles e não ter que devolver ninguém para a rua. cara, você não tem ninguém que trabalhe aí com você, que te ajuda mesmo? Não, olha, a minha corrente são as minhas amigas nós temos, faz parte de um grupo de protetoras, né? De defensoras. Um grupo de WhatsApp. Que nem, ó como Deus trabalha. Meu armário da cozinha caiu. E aí quebrou o meu processador. E eu faço a papinha natural para os gatinhos, para não ficar dando esses sachês, que tem muita química, né? Então eu gosto de fazer com fígado de galinha, legumes, tudo, né? Então eu faço a papinha natural. Aí comentei que aconteceu isso, né? Tudo. Pô, veio lá de Jundiaí, uma das meninas do grupo me trazer um processador novo, porque ela falou, não, você não pode ficar sem o processador, você precisa para os gatinhos, né? Tudo. Então Deus vai trabalhando assim. Aí eu fiz uma campanha, uma ação social. Eu sou diarista. E eu tenho Sim. uma diária fixa por semana, tá? Uma diária fixa por semana. Não poderia estar trabalhando mais porque eu perdi o movimento dessa mão, a força dessa mão, uma fratura que eu sofri, eu tenho uma placa nessa mão. Mas eu preciso trabalhar porque eu preciso manter os meus animais e preciso comer. E daí o que eu faço? Fiz uma ação social de Páscoa. Então, uma cesta de chocolate, o pessoal contribui com R$10 e concorre à cesta de chocolate. E aí o dinheirinho que vai entrando, eu vou lá, compro um vermífugo, vou lá, compro medicação que eles precisam tomar. Rinotraqueite é uma coisa muito natural em gatinhos que vêm de rua abandonados. Aí eu tenho que entrar com a dextromicina, que é o antibiótico que ajuda, a Gemox, que eu uso para eles. Eu tenho que dar um suplemento vitamínico. Eu tenho que ter como manter óleo mineral, porque às vezes o gatinho resseca por causa do leite, daí tem que dar óleo mineral para soltar. Então tem tudo isso. E aí ela no grupo, que um vem, aparece, um vem, traz ração, outro vem, traz alguma coisa. Eu falo assim, os anjos vão chegando. Todo dia chega uma bênção. Sou muito grata a Deus por esse grupo e por essas pessoas que Ele colocou no meu caminho. Isso é ótimo, porque pessoas boas existem, né, mano? E isso é ótimo. Tem muitas pessoas boas. E o Israel, ele perguntou aqui o porquê as pessoas têm preconceito com gatos adultos. Então, porque geralmente eles acham que assim, eu queria um gatinho pequenininho para ensinar do meu jeito, para quê? Pô, só que o que a pessoa tem que entender que o gato é um ser que não se domina, é ele que te domina. A primeira coisa que a pessoa tem que entender é que o gato não vai fazer o que você quer, ele faz o que ele quer, ele é o mais assim autonomista que tem, ele é autônomo, é ele que escolhe. Entende? Acha que porque pegando pequenininho vai ficar do jeito que ele quer. Não, é mais fácil um grande ser exatamente o que ele quer do que um pequeno. Né? Do que um pequeno, porque eles são assim, né? E eu falo, olha, gato é assim, é igual bis. Você não consegue só um, você quer ter mais. Aí você quer um de cada cor, sabe? É contagiante. É contagiante. Cara, isso daí que você falou dos gatos, né? A gente adotou um cachorro, né? A gente adotou um cachorro bebê. Porque minha mãe, ela pensava, pô, legal, né? A gente vai poder, né? A gente vai poder cuidar mais e tudo mais, cachorros são de boa. Porque a minha cachorra, ela morreu, né? Morreu ano passado, né? Uma cachorra que tinha 11 anos, ela acabou morrendo. E daí a gente adotou uma outra. E, cara, não é aquilo que você pensa. Os cachorros são totalmente livres. Minha cachorra, ela deve ter quebrado não sei quantas
as cadeiras, ela mordeu tudo. Nossa, mano, a gente teve que... Mano, minha mãe, ela falou, nunca mais eu pego um cachorro filhote, nunca mais, agora só adulto. Porque é aquilo, né? A galera acha que vai conseguir adestrar quando pequeno. Eu me lembro que um amigo meu, ele falou que ele queria comprar um cachorro filhote, porque ele queria adestrar ele, porque daí ele iria saber quem é que manda, né? E coisa assim, né? Adestrar. E daí meu amigo falou assim, não é, ele não tem que saber quem é que manda. Você, né, você tem que cuidar dele para ele entender, né, mano? Tipo, não é você mostrar na força, né? Porque assim, você só falar para ele quem é que manda, ele nunca vai te respeitar. E ele tem que te respeitar. E, cara, eu queria ter um gato. Peraí, a Isabel Pinheiro falou aqui, admira a coragem e a perseverança dessa mulher. Que Deus te abençoe. E a Joyce falou que a Vit é guerreira, precisa de mais ajuda das pessoas. E, cara, a galera te admira pra caralho, né, mano? Pô, isso daí é da hora demais. E, mano, hoje em dia, como que você enxerga as pessoas? Tipo, você com tantos anos de experiência ajudando gatos, ajudando cachorros, qual é a sua visão sobre o ser humano? Olha, existe para mim o ser humano, existe o desumano. O ser humano é aquele que consegue olhar para o seu semelhante e ajudar e não julgar, não apontar o dedo, não condenar, não ter preconceito, né? E o desumano é aquele que, cara, quer prejudicar o próximo, não gosta de animal, não gosta da natureza. Não, pô, esse tipo de gente nem se ama, nem se valoriza, sabe? Não deveria... eu falo assim, olha, tem gente que faz peso na terra, sabe? Peso na terra. E os meus, eu falo assim, pô, você quer ver quem... eu prefiro muito mais os animais do que o ser humano. Porque os animais, eles estão com a gente o tempo todo. Eles são gratos de verdade. Eles são gratos de verdade. Eles nunca vão morder sua mão. Eles nunca vão te atacar. Esse negócio de que, ai, cachorro com criança, deixa brincando com a criança, daqui a pouco vai machucar. Jamais. Eu tenho 55 anos. Eu não sei, não existe um dia da minha vida, desde bebezinha, que não tivesse um animal do meu lado. Quando eu era criança, minha mãe tinha uma pastora alemã, chamava Ladi. E eu ia para a escola, a minha mãe falava, Ladi, vai. Ela ia para a escola do nosso lado, acompanhando a gente. Quando dava a hora de eu sair da escola, a Ladi estava no portão esperando para acompanhar a gente de volta para casa. Era guardiã. Meus filhos tiveram isso com o Nero, que era o meu cachorro, um boxer. Eu também tinha. Era o mesmo cuidado que ele tinha com os meus filhos, sabe? Então, gato, cachorro sempre fizeram parte da minha vida e sempre vão fazer mais que gente. Eu disse que muitas pessoas passaram pela minha vida. Os animais ficaram na minha vida. Entendeu? Deixa eu encerrar aqui. Tem alguém tentando ligar? Gente louca. Falei que hoje ia estar numa live, fica tentando ligar. Boa. Cara, e me diz uma coisa. Eu queria ter gato, né? Só que o meu irmão ele tem alergia. Você tinha me dito que a alergia não vem diretamente dos gatos, né? Não existe. Esse negócio de alergia a gato, eu tenho um filho, o Gustavo, ele nasceu com um problema sério de rinite. Só que a rinite, a bronquite, a rinite, ela vem da mãe para o filho. Durante o processo da gravidez, eu lembro que eu tive uma crise muito forte, né, de tosse e sinusite. E o Gustavo, quando nasceu já com bronquite. Ele é broncoasmático. O Gustavo, ele é broncoasmático. Ele nasceu com ele teve um problema, rinotraqueite de gato. Ele nasceu com traqueite. Então, ele tinha um problema muito forte e ele ficou internado quando bebezinho e tudo. E aí, eu levei ele numa pulmonologista. E eu expliquei para ela, né, que eu tinha gato. Ela falou, esquece. Falei assim, ela falou, esquece, não tem nada a ver com o gato. O que você não pode ter na tua casa é cortina, tapete sintético, cobertor, que é o que acumula a poeira. Ela falou, esse mito com o gato vem por um motivo. O gato, ao contrário do cachorro, não se costuma dar banho em gato. E os cachorros, as pessoas dão banho. O que acontece? O gato, como nós, eles escamam.
Eles soltam, eles descascam a pele que nós todos os dias estamos trocando. A gente não vê, mas é o que o ácaro come, micropartículas da nossa pele. E o gato, quando se coça, ele solta essa micropartícula no ar. E é isso que é uma poeirinha que incomoda e causa a rinite. Mas não é porque o gato é assim, é porque a pessoa já tem alergia. Então ela vai ter alergia do pó, ela tem alergia de tudo. Mas tem um gato no ambiente, aí é o gato psicológico. Entrou numa casa, meu filho, ele vem em Santos, ele mora em Santos, né, o Gustavo. Ele toma remédio, ele controla a bronquite dele, a asmática dele, direto, ele tem que tomar. Ele passou 12 dias comigo aqui, eu comprei o antialérgico para ele, ele não precisou tomar, entendeu? Porque ele chega aqui, ele dorme com os gatos, o gato dorme com ele, porque ele já desencarnou de que a rinite dele é atacada pelos gatos. A nossa mente é que faz isso. Então, o que tem na mente do seu irmão é que falaram para ele quando ele era pequenininho que ele era alérgico a gato. E agora sim, a mente dele controlou que ele é alérgico a gato. Não existe alergia a gato. Isso é barras que colocaram, travas que colocam na mente da gente. Então ele entrou, ele acha que ele tem alergia a gato, só que ele não tem alergia a gato, ele tem alergia a tudo que está no ar. Entendeu? Gente, eu nunca tinha pensado dessa forma. Mas é isso. Não existe alergia a gato. Gente, é coisa que coloca. E quem me ensinou isso foi uma pulmonologista, uma médica, que estudou isso. A Maria Isabel falou para você falar da importância de fazer o teste FIV-PIF. O que é isso? Então, quando você tem, que nem aqui eu tenho gatos, os meus mais antigos, eu não misturo gatos lá. Outro tipo de gato, que nem a preta que está comigo aqui, eu não ponho ela lá. Esses exames é porque são doenças que passam de um animal para o outro. Então, você tem um gato saudável em casa e você colocar um animal que não foi testado, que você não sabe se ele é positivo, você pode contaminar os seus gatos. Eles se contaminam como? Na água, na saliva, no xixi, né? Então, eles podem se contaminar. Então, é muito importante, quem já tem um animal em casa, fazer o teste, e mesmo para você ter o preventivo, saber se esse animal vai ter, começar a identificar quando ele está tendo avanço, sabe, da doença, para você entrar com tratamento e cuidados. É muito importante você testar os animais, né? Testar. Então, se você tem gato saudável em casa, você não pode misturar com os gatos que não fizeram o teste. Mas, infelizmente, tem gente que não faz porque é caro. É caro? É quanto? 100 e pouco com teste, 200, entende? Parece, não é tanto. Para quem é salariado, é puxado, entende? É caro. Eu penso assim, ó, 150 para mim é um saco de ração de 10 quilos, entende? Mas é caro, mano. Fazer o quê? Ainda mais para quem recebe um salário mínimo, por exemplo. Então, tem um deputado que ele cuida de animais, ele é protetor, e ele tem projetos de lei que infelizmente ainda não foram aprovados, mas ele vive lutando para que sejam aprovados, e uma delas é que esse teste seja feito pelas zoonoses gratuitamente. Que o animal vá na zoonose, a castração e o teste sejam oferecidos gratuitamente. Toda prefeitura recebe uma verba para proteção animal, destinada à proteção animal. Só que essas verbas desaparecem. E Tupéva, por exemplo, cortou a castração animal. Não está tendo castração aqui. Eu gostaria de saber para onde foi parar o dinheiro que é destinado ao animal. Sim. Entendeu? Existe uma doença, chama estereotricose. Que os gatos, eles... tem gente mistificando isso, falando que assim, olha, eu vi esse dia, mandaram uma reportagem para mim, olha, você viu isso? Que a mulher tinha gato em casa e aí começou a aparecer umas feridas no corpo dela e ela foi descobrir que é uma doença gravíssima que está virando epidemia espalhada pelos gatos. Gente, a estereotricose, ela vem de fungos da terra e de madeira podre. Seu gato só vai pegar essa doença e transmitir para você se ele viver solto. Gato não pode ter acesso à rua. Animal doméstico não tem que ter acesso à rua, ele é doméstico, ele tem que ficar dentro do domicílio. Por isso que a gente, que é protetora, pega muito em cima. Aí você leva, o seu gato tá solto, que nem aqui. Aqui do lado, aqui tem um bosque.
Aí, se o meu gato tivesse solto, vai lá no bosque, e gato gosta de fazer cocô na terra. Ele vai lá e cavoca a terra, né? E o funguinho entra na unhinha dele, entra na patinha dele, aí ele vem pra casa e traz a estereotricose. Aí você tá com uma ferida no corpo, aquele bichinho vem, entra e vai espalhando feridas no teu corpo. Aí, quem é o culpado? É o gato? Não. Não, quem passa a doença pro gato é o humano, e não o humano pro gato. Entende? O Israel, ele perguntou aqui se é igual o calopsita quando é adotado. Ele falou que ele viu um vídeo falando que é importante deixar o animal de quarentena. Peraí, deixa eu ver aqui. Porque eu vi um vídeo de um cara falando que é importante deixar de quarentena o animal adotado, separado de quem já tem. E é tipo isso? A quarentena é só se você não fizer o teste. Não adianta nada, você tem que fazer o teste, não adianta você deixar 40 dias, você não vai saber se ele tem FIV, FeLV, só porque ele ficou 40 dias ali, apareceu uma plaquinha escrito que ele tem FIV ou FeLV. Não, você tem que testar. Tem que testar. Sim. Pássaros, aves é diferente. Eu cuidei de aves. Eu tenho até uma foto com eu tenho uma arara que eu comprei no Ibama, anilhada, tudo certinho. Tá em outro lugar, não tá aqui, ela ficava comigo na chácara, tudo certinho. Comprei ela bebê, tratei na mamadeira. E funciona todo o processo para se ter uma arara? É muito difícil? Não, o processo é você comprar pelo Ibama. Você tem que comprar de um criador autorizado. Eu não sou contra as pessoas comprar animal de criador autorizado. Eu sou contra quem compra clandestino, né? Porque o clandestino só existe porque tem quem compre por fora, tá errado. Você tem que comprar do Ibama. Anilhado, documentado, tudo certinho, bonitinho, não tem perigo nenhum, não tem problema nenhum. Só que você tenha consciência de que uma arara, ela vai viver séculos. Ela vive mais de 100 anos, você vai morrer, ela vai ficar. Então não é barato o custeio de uma ave. Ela não é barata e o alimento, o cuidado com ela não é barato. Então as aves também têm todo esse cuidado. Sim, e até porque você vai morrer e ela vai ficar, né, mano? Então, e aí, quem é que vai cuidar dela depois? Aí, é igual aqui, ó. É igual o meu caso aqui. Se acontecer alguma coisa comigo, Deus me livre e guarde, a gente não é eterno. Mas vamos supor, acontece algum acidente e os meus animais? Eu não tenho medo nenhum. Sabe por quê? Porque meus filhos, minhas irmãs, minha mãe, a minha família, sabe que eles são minha família e cada um vai ter o cuidado que for necessário com cada um deles. A minha mãe tem 23 gatos no quintal dela. Meu Deus, cara, é muito gato. Você pretende alcançar esse número? Não. Superá-lo? Não. Eu já parei nos 14 com a nega aqui. Meus mesmo. Mas assim, a minha família é assim. A minha irmã veio de Manaus. A minha irmã gastou uma fortuna para trazer os 2 cachorros e os 3 gatos de Manaus. Meu Deus, cara. Cara, e é caro, mano. É caro. Caro. Porque eu saí de Santa Catarina para São Paulo, tá ligado? E eu trouxe minha cachorra. E, cara, é muito caro, mano. É muito caro. Ainda mais em avião, né? Porque você não sabe como eles vão ser tratados, né? E você tem que ter o GTA. Você sabia disso? Que existe o GTA? Sabe o que é GTA? Não. Guia de transporte animal. De um estado para o outro, você precisa ter um GTA. Tá. Um documento de transporte animal. Sim. Precisa ter. Entendeu? Por isso é caro. Sim, cara, mas realmente é um absurdo. E ainda mais, o problema é que, tipo assim, por exemplo, quando é em avião, tá ligado? Quando é em avião, você não sabe como eles vão ser tratados. Eu tive sorte da minha cachorra ser pequena, porque era uma Yorkshire Terrier. Então, ela não faz estrago nenhum, né? É impossível um Yorkshire Terrier fazer estrago. Cara, mas outros cachorros ficam no bagageiro. Ali é maltrato atrás de maltrato. Não. Agora mudou a lei, né? Tem uma nova lei aí que depois da morte daquele cachorro que teve, que repercutiu tudo, né? Um labrador que morreu no transporte, porque mandaram ele para o lugar errado e ele morreu, né? Criou-se uma lei agora, saiu uma lei agora que permite que o proprietário, por exemplo, o cara vai ter que pagar a poltrona do lado, se ele quiser que o animal vá com ele, entendeu? Sim,
certo, mano. Mas teve muitos outros casos de animais que morreram, né? Até isso acontecer, pô, teve demais. Os caras, pelo menos, tiveram a decência de falar, não, tem alguma coisa errada aqui, vamos mudar agora, né? Porque tem muitos casos, todo mundo tinha. E, cara, em que momento da sua vida você pensou, cara, eu acho que eu vou ter 14 gatos? Em que momento você pensou, cara, eu acho que eu vou ter mais de 10 gatos? Em que momento você já pensou isso em algum momento? Sempre, lá na chácara, quando eu morava na chácara, eu ultrapassei 14 gatos. Porque eu morava numa chácara de 1.600 metros. E lá eu tinha mais de 14 gatos, né? Porque era assim, por exemplo, tem 5 aqui, 5 dos que estão aqui, foi uma ninhada que eu acordei com um miado de um gatinho. E quando eu abri a janela, escutei aquele gatinho filhote. E os meus cachorros fuçando uma coisa. Alguém jogou para dentro do portão da chácara uma caixa com filhotes de gato. Eu pulei a janela do meu quarto, abri a janela, pulei a janela, porque não ia dar tempo de eu dar a volta na casa. Eu pulei a janela e corri gritando com os cachorros, só que meus cachorros sempre foram muito obedientes. E quando eu falei, sai, eles saíram. Quando eu peguei a caixa, tinha 4 gatinhos dentro da caixa. Meu Deus, você... A pessoa jogou, o meu muro era alto. A pessoa jogou pra dentro da chácara sabendo que eu tinha cachorro. E você acha que eles iriam pegar? Eles não pegaram porque eles acho que pensaram, né? A mãe vai matar, porque já tinha outro gato lá, né? Acho que eles pensaram em mexer. Mas eles tinham aquela curiosidade, mas eles poderiam ter morrido na queda. O muro era muito alto. Sim, aí peguei os 4 gatinhos, levei pra dentro de casa, saí na rua gritando com todo quem foi o vagabundo que jogou os gatos aqui, que não sei o que. Gritei, fiz um escândalo, que todo mundo sabia que eu, né? Aí peguei os gatinhos, levei pra dentro, tudo, fiquei lá cuidando do gatinho, falando, vamos pôr pra adoção, né? Tudo, os bebezinhos tinham um mês e meio. Eu, como eu te falei, sou motociclista, eles estavam comendo comidinha, meu filho ficou lá com eles, e eu fui num evento. Uma semana depois, tô voltando do evento, meu filho tinha acabado de sair, falou, mãe, eu fui sair com meus amigos, né, tal. Eu falei, não, eu já tô chegando, pra render ele, pra cuidar dos animais. Quando eu entrei com a moto, eu escutei os cachorros, corre pra cima, corre pra baixo, corre pra cima, corre pra baixo. Fui ver, tinha um gato enorme correndo e os cachorros correndo atrás do gato. E eu tinha um bambuzal lá na chácara, tinha aquele bambu de pesca. E no muro, assim, em volta tinha. E o gato ficou preso entre os bambus para se proteger do cachorro. Aí eu fui lá, prendi eles no canil e fui pegar o gato para pôr para fora. Quando eu peguei o gato, era a gata. Era a mãe dos filhotes. Ela estava cheia, com cordão de leite, com os peitos cheios de leite. Essa gata, ela pulou dentro da chácara. Ela veio atrás dos filhos dela. Olha o amor dessa mãe. Quando eu abri a porta do quarto onde o filhote estava e coloquei ela começou a miar e eles vieram em cima dela, ela lambia eles. Foi uma cena assim tão emocionante de ver aquela mãe. Eu falei, não posso. Essa mulher, essa gata, ela enfrentou 4 cachorros para estar com os filhotes dela. Eu não vou separar eles dela. Tá tudo aqui com ela. Tá tudo aqui com ela. Então, a Zo... ela invadiu a minha vida, o nome dela é Zo porque é invasora. Ela invadiu a minha vida e ficou. E ela era arisca, ela era brava, não deixava ninguém chegar perto dela. Ela é um doce de gata. É linda, linda, linda. Ela é uma Himalaia, é uma gata de raça. Caralho, mano, é muito... Então, o gato do Himalaia é muito... Linda, linda, linda. E ela ficou a Zo, a Brisa, a Maresia, o Ozzy e o Batman. São os 5. Ah, que legal, o Batman. O Batman. E o Batman é o Batman. Pensa no gato que é estrategista para fugir, sabe? É o Batman. E assim, olha, quem entra ali no gatil se apaixona. Todo mundo que vem aqui fala para mim, você não dá nenhum deles? Não posso. Você não tem certeza que você não quer dar? Porque eles são carinhosos. Eles vêm na pessoa, fica fazendo carinho, puxa com a mão para fazer carinho. Eles são enormes de gordos, bonitos, sabe? Bem tratados, bem cuidados. E aí todo mundo se apaixona por eles. Todo mundo se apaixona por eles. Então, aqui é a minha vida. Essa bicharada toda aqui é a minha vida. Cara, a gente já está chegando aqui a quase 1h20. Vou fazer a última pergunta aqui que o Zé mandou, que foi, você já recebeu algum animal com deficiência?
Não, aqui não, mas eu já ajudei uma pessoa que tinha um cachorrinho deficiente, já tinha até mais de 3 aninhos, e aí um dia eu conheci essa pessoa e ela comentando, falei, meu, vamos fazer uma cadeira de rodas, um carrinho de rodas, dá para fazer? Eu falei, tá, você só me manda, né, direitinho a foto dele, direitinho para mim ver, e eu vejo o que consigo fazer. E aí, com um caminhãozinho de brinquedo de criança, eu tirei as rodinhas do caminhãozinho, fiz uma estrutura bem leve, com aqueles. Hoje eu acho que não acha mais antena, que tem aquela vareta de alumínio bem fininha, Acho que eu é me lembro. leve, né? De antena de TV. É Ah, bem leve, umas varetinhas. Então aquela vareta ela é bem levinha. Então eu fui modulando com a varetinha, tudo direitinho o carrinho, coloquei lá um tecido, costurei, então conseguia colocar a barriguinha do cachorro em cima daquelas rodinhas, daquele carrinho, e prendia. Então as patinhas da frente ele tinha normal, ele ia andando e as rodinhas ia dando suporte para a perninha dele. Então já ajudei gato deficiente. A última coisa, deixa eu passar essa dica especial para quem tem animal. Em caso de envenenamento, é muito importante que a pessoa tenha em casa carvão ativo. O carvão ativo você compra em casa de agropecuário ou até mesmo em farmácia, que é usado para fazer limpeza estomacal. Então, o que você vai fazer? Percebeu que o animal está envenenado? Não dê leite, pelo amor de Deus. O leite vai acelerar o processo de envenenamento do animal. Ele vai causar digestão. Primeira coisa, água com sal. Dá uma salmoura. Na hora que você colocar na seringa, água com sal, joga na garganta do animal, ele vai vomitar, porque a salmoura vai causar o vômito. Então ele vai vomitar uma parte do veneno. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar uma clara de ovo, a clara do ovo, separa a gema da clara, introduz a clara, faz o animal engolir a clara do ovo. Ele vai engolir a clara do ovo, logo depois você vai pegar, para um gato, é a pontinha de uma seringa para 1 ml de água com carvão ativo em pó, moído. E injeta na garganta do gato, faz ele engolir. O que vai acontecer? O carvão, quando entrar, ele vai puxar o veneno. Ele vai puxar o veneno para dentro da clara, que vai virar o quê? Uma esponja. E ela vai proteger a parede do estômago do gato, que o que mata é que o veneno corrói o estômago do gato. legal. E aí o animal vai eliminar pelas fezes. Normalmente eu salvei uma gata de chumbinho com essa estratégia. Que da hora, mano. O envenenamento Ótima estratégia. é fácil. Não tenha. E depois é lógico. Deu o primeiro procedimento. Se você tem condições financeiras, corre pro veterinário. Mas começa desse jeito. Não dê leite pro seu gato em caso de envenenamento. Senão você vai acelerar, ou o gato ou o cachorro. Você vai acelerar o envenenamento. Então, cara, eu vou te fazer a última pergunta e daí a gente vai acabar, porque a gente já tá quase 1h20. Eu normalmente sempre acabo nesse horário mesmo, que é até 1h30. E fica mais fácil para o pessoal ver, né? Bem no futuro eu te chamo novamente. É uma pergunta filosófica, então se você não quiser responder, não responda. Que é o seguinte: todo mundo um dia vai morrer, todo mundo sabe disso. Então, se você pudesse escolher uma pessoa e um lugar para você ir, para você morrer, né? Um lugar para você morrer, e uma pessoa para estar com você nesse momento. Para onde você iria e qual pessoa você escolheria? Pô, é difícil escolher uma pessoa para uma mãe de 3, Não, né? então pode escolher os três, fica à vontade. Na verdade, eu escolheria estar em Angra dos Reis, que é a minha. Para mim e para os meus filhos, acho que Angra tem uma ligação muito forte. Angra foi quem me libertou também da violência doméstica. Foi em Angra que bateu no mar quando eu pisei na água, que falou para mim: sai dessa vida, você não pode continuar nessa prisão. Então, Angra para mim é tudo. Eu amo Angra, principalmente a Praia Vermelha de Angra dos Reis, né? Que é a minha paixão lá, Praia Vermelha. Meu pedacinho do paraíso é a Praia Vermelha. Então eu estaria na Praia Vermelha com os meus filhos. Eu não chamo de morte, eu chamo de desencarne, né? Sim, Então o meu desencarne aconteceria na Praia Vermelha junto com os meus filhos, num momento assim, sem dor, sem lágrima, porque eu falo para meus filhos: não chorem, eu não estou morrendo, eu estou evoluindo. Eu sou um espírito num corpo físico, né? O espírito não morre, ele apenas se desliga da matéria, né? E eu estou na última vida.
Eu sei que eu estou na última vida. Então, quando eu me desligar dessa matéria, eu vou ser um ser de luz. Eu vou continuar por aí fazendo o que eu faço hoje. E vou me sentir no vento, na natureza, em todos os lugares. Mano, legal. O Guilherme, eu acho que ele escolheu Angra dos Reis também. Acho que ele escolheu o mesmo lugar. Pô, Só que ele só escolheu o Guilherme, ele só chamou a Gabi e o Gu, não me chamou. cara, então é isso. Muito obrigado por ter participado. Espero que tenha valido seu tempo, né? E, cara, foi incrível. Muito obrigado mesmo. E obrigado a todo mundo que esteve aqui. No futuro eu te chamo novamente. O seu podcast vai estar disponível na sexta-feira, não, no domingo. Então, tamo junto. Muito obrigado por ter participado. E tenha uma boa noite. E na que é, gratidão.